Você já ouviu falar de eletroterapia para crianças? Sabe como esse recurso pode ajudar no desenvolvimento motor da sua criança? Se você acha que é só um choquinho, como você já ouviu falar por aí, fica até o final do vídeo que eu vou mudar sua opinião. Eu sou a Carolyn Vensky, fisioterapeuta infantil e fundadora da clínica Neuropedic, que fica aqui em Balneário Camboriú. E hoje nós vamos falar sobre eletroterapia ou eletroestimulação, que é um aparelhinho que gera ondas elétricas no músculo para fazer sua ativação ou inibição da dor. Primeiramente, o que é eletroterapia? Ele é um aparelhinho que vão gerar correntes elétricas, que é colocado na pele uns eletrodos para que essa corrente chegue até o músculo, fazendo ou uma contração muscular, ali da onde a gente coloca esse eletrodo, ou então uma analgesia, dependendo dos parâmetros que a gente escolhe. Existem diversos modelos de aparelhos no mercado e diversos tipos de corrente também. O profissional vai escolher de acordo com a necessidade do paciente, do que ele precisa naquele momento e de qual aparelho ele também vai ter disponível. Os mais conhecidos são o TENS, que geralmente é aquele choquinho famoso da fisioterapia que colocam quando a pessoa sente dor. Então, ele vai fazer uma diminuição ali da dor. E também o FES é o outro mais conhecido, que é para contração muscular funcional, mais usado aí, então, na área da neurofuncional, ou neuropediatria no caso de crianças. No caso do FES, então, que é o que mais nós utilizamos aqui para neuropediatria, para que serve? O FES, ele vai gerar uma contração muscular ali no local que a gente posicionar os eletrodos no músculo, para que a criança ganhe força muscular, o controle do movimento, que a gente consiga ganhar ali uma hipertrofia desse músculo, fazer com que a criança aprenda a fazer a contração do músculo e executar o movimento desejado. Então, o mais importante é que a gente associe essa eletroterapia a um movimento, para que de fato a criança aprenda a contrair aquele músculo durante uma atividade. A indicação do FES para crianças podem ser usado para praticamente todas as disfunções. Tem poucas contraindicações, na verdade, que não poderia utilizar. Então, crianças com paralisia cerebral que vão ter dificuldades motoras, a gente pode usar tanto ali para fazer a contração muscular ou até para diminuir um pouquinho a espasticidade em alguns músculos que estejam prejudicando, dificultando ali aquela atividade. Nós também podemos usar para crianças com hipotonia, que têm síndromes genéticas, lesões medulares, nos casos que a criança tem ativação, tem inervação ali naquela musculatura, mas tem dificuldade de ativar, entre outras condições aí das crianças que precisam de ajuda na parte de fortalecimento muscular e ativação muscular. Algumas das contraindicações da eletroterapia seria ter lesão ali no local da aplicação do eletrodo, que a gente não poderia colocar, pacientes com marca-passo ou até estruturas metálicas de cirurgia ali no local da aplicação também. Algo que sempre perguntam é se a epilepsia, no caso a criança que tem crises convulsivas, seria uma contraindicação. E não, a princípio não é uma contraindicação porque os eletrodos são aplicados nos músculos do corpo e não diretamente na cabeça como a neuromodulação. Então só teria que ver a resposta da criança, se ela fica muito nervosa com a colocação do eletrodo, da corrente, aí sim poderia a gente ter que evitar a eletroterapia. Mas, em geral, não é uma contraindicação a epilepsia. Vai depender ali da resposta da criança, mas nunca aconteceu de eu precisar tirar o aparelho de eletro, tirar a eletro por conta de epilepsia. Nenhuma vez aqui desencadeou alguma crise em crianças. Agora eu vou mostrar para vocês aqui o meu aparelhinho de eletroterapia, que é um aparelho que tem as correntes, o TENS e o FES, que são as que de fato a gente mais utiliza, e é um aparelho portátil para que eu consiga colocar durante as atividades na criança, durante a marcha, durante as transferências posturais, para ser mais fácil de conseguir usar mesmo durante as atividades. Mas tem outros aparelhos que são maiores, que têm mais canais, que vão conseguir, no caso, abranger áreas maiores e talvez até músculos diferentes na mesma aplicação. Então, esse daqui é um aparelhinho da Ibramed, que é o portátil Neurodin. Então, ele tem aqui 2 canais. Então, a gente consegue fazer, por exemplo, nas 2 perninhas, né? Vai ter 2 eletrodos numa perna e 2 eletrodos na outra. Ou se eu quiser usar 4 eletrodos, teriam que ser 4 numa perninha só. Nos canais, a gente utiliza esses fiozinhos aqui. Então, essa parte aqui vai aqui no encaixezinho do canal e vem 2 entradas de eletrodo, uma pretinha e uma vermelha.
em cada canal desse para a gente conseguir encaixar os eletrodos. Para a criança é ótimo, porque raramente a gente vai precisar utilizar 4 eletrodos num músculo só, porque eles são pequenininhos, né? As crianças são menores e, consequentemente, têm músculos menores, e o espaço fica pequeno, fazendo com que esse aparelho seja ótimo para utilizar com eles. Quanto aos eletrodos, existem diversos tamanhos, tá? Então, esse aqui é um tamanho médio, mas tem uns pequenininhos, mais redondinhos, tem uns bem maiores que esse, mas esse tamanho aqui é o que eu acabo utilizando mais. Então, ó, esse aqui é pretinho, mas tem branco também, para que a gente consiga abranger uma área aqui do músculo utilizando esse eletrodo. Aí, essa partezinha aqui do fio é que encaixa aqui para a gente colocar no músculo. Outra coisa importante é que ele não precisa estar ligado na tomada. Esse daqui ele é recarregável, então a gente deixa carregando na tomada e eu uso assim meses a bateria e ele não descarrega. Até isso que a gente utiliza todos os dias aqui na clínica e a bateria dura bastante, então dá para usar várias vezes antes de precisar carregar novamente. Ele tem também a possibilidade de ser usado na tomada, caso fosse necessário, mas como ele é recarregável, fica bem tranquilo. Até tem um espacinho aqui da bateria aqui atrás. Essa é uma parte um pouquinho mais técnica, mas dentro do fez a gente consegue selecionar duas formas ainda, que seria o fez sincronizado, então os dois músculos das duas pernas, né, usando esse mesmo exemplo anterior, contrairiam juntos, então a perna direita e a esquerda vão contrair na mesma hora. Tem a possibilidade de usar o fez recíproco, que vai contrair primeiro um lado, primeiro uma perna, a direita, e depois contrai a esquerda enquanto a direita descansa. E isso tudo a gente consegue definir aqui nos parâmetros do fez. Esse modo do fez recíproco é muito bom para ser utilizado durante a marcha, por exemplo, ou atividades, né, de transferência postural unilateral, por exemplo, como o semi-ajoelhado. Mas a gente acaba usando bem mais, então, durante a marcha, esse modo recíproco, que a gente consegue sincronizar daí os passinhos com o tempo aqui do aparelho, enquanto ele contrai a musculatura desejada. Tem alguns parâmetros que a gente precisa definir aqui no fez, que vai ser a frequência, a largura de pulso, e esses são um pouquinho mais técnicos e vai de fato precisar ser programado por um profissional, mas também tem o tempo on e o tempo off. O tempo on é o tempo que ele vai contrair o músculo e o tempo off é o tempo de descanso. E esse é um dado bem importante porque a gente vai precisar sincronizar a atividade durante esse tempo on e tempo off. Então, sempre que estiver no tempo on e a musculatura estiver contraindo, neste aparelhinho ele vai acender uma luzinha aqui, mostrando que o músculo está contraindo. Então, é nessa hora que a gente vai conseguir ativar e fazer a atividade desejada ali com a criança. Agora eu vou mostrar aqui para vocês o funcionamento do fez, como acho que a gente seleciona os parâmetros. Então, aqui a gente liga, e aqui daí tem a terapia, onde a gente seleciona fez ou TENS. Tem os protocolos que já vêm prontos no aparelho, mas nós acabamos não utilizando para poder selecionar mesmo da forma que a gente quer. Aí aqui tem o TENS ou fez. Então, vamos no fez, que é o que nós mais utilizamos. Aí tem o fez sincronizado, que os dois eletrodos contraem da mesma forma, os dois canais juntos. Tem o VIF, é uma variação onde ele fica variando a intensidade. Então, como a gente não consegue controlar essas variáveis, nós acabamos não utilizando aqui. E tem o fez recíproco, que um canal vai ter o tempo on primeiro, vai contrair primeiro e depois o outro canal. Deixa eu colocar aqui no fez sincronizado para a gente selecionar os parâmetros. Então, aqui é o tempo de subida, onde ele vai chegar até a contração que nós escolhemos. Então, ele vai levar, por exemplo, aqui 1 segundo para chegar a contrair o músculo no tempo que a gente escolher. O tempo on é o tempo de contração, vou colocar aqui 4. Esse aqui é o tempo de descida, que vai sair daquela contração que a gente escolheu. E aqui é o tempo de descanso do músculo, então é o tempo que ele vai ficar desligado. E aqui a frequência, selecionando qualquer parâmetro aqui, tá? E aqui a largura de pulso. E aqui é o tempo que ele vai ficar ligado o aparelho. Depois é só indo para o lado e pressionar Start para começar. E aqui a gente vai selecionando, ó, a intensidade do aparelho, de quanto que vai contrair. E aqui a gente consegue ir aumentando conforme a tolerância do paciente. Então, ó, acendeu a luzinha, fez o tempo on. Depois que ela apagar, vai estar no tempo de descanso. Ó, agora está no tempo de descanso.
Agora, uma pergunta que os pais sempre me fazem aqui na clínica: posso ter esse aparelho em casa para ajudar na estimulação com a minha criança? Sim, você pode ter em casa esse aparelhinho, porém precisa ser orientado pelo profissional a colocação dos eletrodos. Então, onde que você vai posicionar para conseguir ativar aquele músculo que você quer, em que atividade você utiliza a eletroterapia, também quais os parâmetros que precisa colocar, qual que é a frequência, qual que é a largura de pulso, o tempo de subida da contração, o tempo de descida, o tempo que vai ficar contraído e o tempo que vai ficar relaxado. Esses parâmetros vão fazer toda a diferença aí no desenvolvimento da criança e da atividade, para que ela evolua de forma adequada. E é bem importante que a eletroterapia seja utilizada de forma correta, porque, por exemplo, se você quer que um músculo específico contraia para que a criança levante, mas você não contraiu aquele músculo na hora de levantar, contraiu na hora de sentar, por exemplo. E daí o músculo fez uma ação contrária do que ele deveria ter feito. Então não adiantou e pode até ter piorado, porque a gente está ensinando um padrão errado para a criança de contração muscular, sendo que essa criança já tem dificuldades motoras. Então por isso que precisa ser utilizado com cautela. Ele é um ótimo recurso, mas a gente precisa ter atenção aqui nesses detalhes. Agora eu vou dar um exemplo mais prático de como usar a eletroterapia associada a uma atividade, para ficar um pouquinho mais fácil ainda de entender. Então, por exemplo, na atividade de sentar e levantar, a criança vai passar de sentado para de pé quando ela está sentada num banquinho. Quando a gente vai fazer essa atividade, a gente ativa o músculo aqui da coxa, o quadríceps, para que a gente consiga estender o joelhinho, para conseguir estender o joelho da criança. Neste momento, nós podemos colocar a eletroterapia nos músculos aqui da coxa, da frente da coxa, e associar ali os parâmetros adequados com o tempo on, que seria o tempo de ativação muscular, com o tempo que a criança leva para fazer essa transferência, que geralmente, dependendo do tamanho da criança, vão ser 2 segundos, 3 segundos, mais ou menos. Aí nós vamos posicionar esses eletrodos ali e toda vez que a criança for levantar, nós vamos associar essa transferência com o tempo on do aparelhinho. Então nós vamos levantar sempre que essa luzinha aqui acender e sentar quando a luzinha apagar. Fazendo isso, nós vamos estar ensinando para a criança como que ela pode contrair aquela musculatura durante aquela transferência postural, além de ela conseguir ganhar mais força, porque o músculo vai estar ativando de forma bem mais efetiva do que talvez ela conseguisse ativar sozinha, gerando mais controle de movimento, força muscular e hipertrofia. Concluindo, então, a eletroterapia pode ser um excelente recurso e aliado aí no tratamento de crianças com dificuldades motoras, com muitas indicações e poucas contraindicações, mas que deve ser utilizado de forma adequada. Por isso, procure sempre a ajuda de um profissional e pergunte para alguém que tenha experiência do uso da eletro antes de tentar utilizar em casa. E pode também procurar um profissional que tenha essa experiência e que tenha um aparelho para associar aí no tratamento da sua criança. Ele é um excelente recurso que ajuda muito no desenvolvimento das crianças. Se você já teve alguma experiência com o uso de eletroterapia com a sua criança ou até mesmo com você, já que ele é bem famoso por ser conhecido como o choquinho da fisioterapia, deixe aqui nos comentários, conta a sua experiência de como foi, e se você ainda não conhece, tem alguma dúvida, pode deixar aqui pra gente também. Se você gosta desse tipo de conteúdo, nós temos conteúdos diários lá no Instagram da clínica, que é @neuroped. E se você gostou desse vídeo, você pode deixar seu like e também pode deixar sua dúvida aqui nos comentários, caso tenha ficado alguma. E não se esquece de se inscrever aqui no canal para saber sempre um pouquinho mais sobre reabilitação e estimulação infantil.